Hoje é um dia de celebração de um dos principais poderes da República. Ora, a democracia se requer respeito ao escrutínio secreto e aos eleitores brasileiros. Por isso, hoje, essa casa volta com este texto do relator Cajado, aprovado nestes 2 turnos por esta casa, até altivez. Presidente Hugo Mota, parabéns a Vossa Excelência por ter coragem de defender este poder. Espero que a altivez de Vossa Excelência seja a mesma altivez do presidente do Senado, senador Alcolumbre, que vote com celeridade as prerrogativas lá também. Sinceramente, colegas deputados, eu não havia escrito e pedido a liderança, mas neste momento, depois desse pronunciamento, eu preciso falar. Porque tem a menos 4 grandes diferenças de alterações que acontecem hoje em relação ao que foi votado pelos nossos constituintes. A primeira grande diferença, e eu vou ser bem pedagógico aqui para explicar, é que pela legislação anterior, que hoje está por ser alterada, quando um deputado ou senador era processado, a Câmara poderia sustar esse processo. Sabe qual é a diferença hoje? O Supremo não poderá fazer investigação e processo a não ser quando a casa aprovar. Perceberam a diferença? Então vai o processo para a PGR faz a denúncia, e aí, antes do Supremo julgar, vai pedir para essa casa: posso investigar e processar? E aí a casa vai dizer se pode ou não. Essa é uma diferença substancial, totalmente diferente do que os legisladores fizeram à época. A segunda grande diferença, e aqui nós já vivemos a situação em relação ao deputado colega Ramagem. O sustar processos é depois, pela lei atual, das medidas e dos crimes cometidos depois da diplomação. A partir de agora, para fazer qualquer investigação sobre crimes anteriores à diplomação, deverá que ter autorização. Ou seja, é uma proteção. Por isso, a PEC da blindagem. Essa é a segunda grande diferença. A terceira grande diferença em relação aos legisladores da época, que está se fazendo hoje, é esta barbaridade, esse retrocesso. Era voto aberto, para cada um poder colocar a sua digital. Como é que o deputado vota? Porque o cidadão tem o seu voto garantido por segredo. Ele vota secretamente. Mas nós, políticos, temos que expressar para a sociedade. É o mínimo que a democracia com transparência exige. Pois bem, vossas excelências estão votando para que seja secreto, para que o crime possa ser encoberto sem as pessoas saberem como foi o voto e numa falsa acusação porque deveria ter pressão. Vocês se submetem a pressões? Então o poder econômico pode subvertê-los? É isso que vocês estão dizendo? Pode ter pressão sobre mim, eu não me submeto. Eu sou parlamentar, eu tenho que ter posição. Então vocês são flexíveis a subornos? É isso que vocês estão dizendo? E a quarta grande diferença é que vocês chegaram a incluir presidentes de partidos políticos. Talvez os doutos poderiam me alcançar mais exemplos, mas para ficar nesses 4, eu quero ser bem didático para dizer para a população. A segunda questão que me fez eu pedir a comunicação de lideranças é que eu quero fazer uma análise similar ao que era a CPI de 8 de janeiro. Nós não queríamos a CPI de 8 de janeiro. Sabe por que nós não queríamos? Porque a CPI é conhecida como um mecanismo da oposição e quando não tem investigação.
quando se coloca as coisas debaixo do tapete, quando não se investiga, quando se troca delegado de polícia que está investigando, quando se troca e persegue juízes, como fazem os bolsonaristas da extrema-direita quando não chamam os ustras da vida para fazer tortura. Nós não queríamos, porque estava sendo investigado. Os instrumentos da democracia brasileira estavam funcionando, estavam apurando aqueles que depredaram, aqueles que fizeram terrorismo, aqueles que queriam desrespeitar e queriam colocar bomba na tentativa de quebradeiras que estavam fazendo. Pois bem, mas a direita quis a CPI. E na CPI nós atuamos. E mostramos que os verdadeiros criminosos eram os incentivados pela extrema-direita. Sabe o que a extrema-direita fez? Anistia para os criminosos. Então eles migraram, em vez de dizer, nós vamos punir todos, independente de que partido de governo forem, pediram anistia para os seus criminosos. E muito eles dão anistia porque aquelas pessoas que estão presas, algumas nem precisavam estar, mas talvez elas precisam daquele estímulo, serei anistiado, porque daí eu não faço delação. Vocês já imaginaram se aqueles que estão presos fizessem delação e dissessem quem é que me pagou a carne para eu ficar tanto tempo na frente dos quartéis, quem é que me pagou o ônibus, quem é que me incentivou, quem é que pagou o lanche, quem é que me manteve lá? Eu gostaria que os patrocinadores, os financiadores também desse golpe, também merecessem a devida punição. Agora, vocês falam a mesma bravata na CPI do INSS. Nós vamos olhar. Eu quero dizer para vocês, vocês criaram o roubo dos aposentados, estimularam o roubo dos aposentados, muitos políticos ganharam dinheiro desse roubalheira que aconteceu, e se o Lula não tivesse ganho, eu não sei se hoje não estariam roubando ainda. Eu acho que ainda estariam roubando, porque quem foi atrás e impediu esse roubo foi o Lula. Foi a Advocacia Geral da União, foi o nosso ministério. Agora eu só quero saber, nós vamos trabalhar lá e vamos identificar que aqueles que roubaram dos veinhos é a turma de vocês. A minha pergunta agora é essa, vocês também vão pedir anistia para eles? Vocês também vão pedir anistia para esses que roubaram os veinhos? Porque se fosse por vocês, talvez ainda estariam roubando. Sorte que o Lula foi lá. Sorte dos idosos que tiveram Lula, que foi investigar, que cortou a roubalheira que vocês estavam fazendo. E até já pagou de volta, para muitos deles, a roubalheira que aconteceu. Esse é o debate que o Brasil precisa fazer. E nós queremos votar aqui, povo brasileiro, a isenção do imposto de renda. 5 mil reais, todos isentos. Vocês não estão deixando. Vocês querem anistia para criminoso. Querem defender bandido. E nós queremos ajudar o povo a não pagar imposto de renda. Queremos acabar com a escala 6x1. Queremos votar a PEC da segurança, que esse país clama pela violência e agora está se percebendo que até teve vantagem e domínio e defesa do PCC de criminosas criminosas na lavagem de dinheiro através do PIX, que vocês não deixaram regulamentar. Bilhões de reais. Esse é o debate que a sociedade vai fazer. Então, presidente Hugo Motta, que bom que a gente tem liberdade para expressar, porque os que defenderam a ditadura e queriam a volta dos militares, também queriam calar as nossas bocas, mas não conseguirão.